muito, muito tempo, um anjo visitou uma virgem prometida a um varão, que não conhecia o pecado. E ele fez uma proposta. Da proposta desse anjo, a virgem disse sim. E esse sim mudou para sempre a história de como o homem podia se relacionar com Deus. Eu me refiro à nossa mãe, a nossa primeira mãe Eva, que no jardim do Éden recebeu a visita de um anjo decaído, o qual lhe ofertara comer do fruto proibido. Deus deu uma ordem a nós para que nós pudéssemos nos relacionar bem com Ele no paraíso. E essa ordem foi que não comêssemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que Deus deu essa ordem? Ora, Deus só quer o nosso bem. Qual é o sumo bem? O sumo bem é o próprio Deus. E Deus não cabe inteiramente na estrutura racional humana. Porque se coubesse, nós seríamos um outro Deus. Só Deus conhece inteiramente a si mesmo. Então ele só queria prevenir o homem de tentar conhecer o impossível. E o fruto também é do conhecimento do mal, porque Deus não queria que o homem conhecesse o mal. Porque o mal é absurdo. Então, para nos prevenir do impossível e do absurdo, é que Deus estabeleceu uma regra básica de conduta, que foi transgredida. E Deus, que tem a dignidade infinita, naturalmente, a partir do momento que violamos essa dignidade, a nossa ofensa também foi infinita. E por causa disso que nós entramos neste mundo que mais do que nunca agora, no momento em que estamos, sabemos quão desterrado é, quanta miséria, quanto choro, quão frágil ficou o homem frente às hostilidades da natureza. Não por acaso, que é pelo medo que temos dessa hostilidade da natureza, que estamos trancafiados, longe das pessoas que amamos, longe da igreja, longe de tudo, sendo obrigados a contemplar a nossa própria miséria encerrados em casa. Mas para nossa sorte, há uma forma da gente lidar com Deus. Deus quis se reaproximar da humanidade, mesmo no desterro. Deus não reconstituiu o Éden. Deus não fez um novo paraíso na terra. O Éden permanece guardado por querubins com espadas flamejantes. E como é que Deus fez para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele novamente, mesmo no desterro, mesmo após o pecado, mesmo após toda a miséria ter entrado no mundo? Da mesma forma, um anjo visitou uma virgem prometida a um varão, que essa virgem não conhecia o pecado. E do sim dessa virgem, mudou-se a história, mais uma vez, de como o homem podia se relacionar com Deus. Porque do sim da nossa primeira mãe veio a condenação, veio o desterro. E do sim da nossa segunda mãe, agora sim a Virgem Maria, veio um outro fruto. Esse sim que nos trouxe a salvação. E esse fruto é Jesus. Hoje, na Sexta-feira Santa, nós contemplamos este fruto pendente do lenho da cruz. Da mesma forma que aquele primeiro fruto pendia do lenho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes nós tínhamos o homem que queria ser como Deus. E nessa ânsia, nessa sanha de querer conhecer o que lhe é indevido, veio o pecado. Agora, para nos resgatar, nós temos um Deus que quis ser como homem. E sendo como homem, derramando o seu sangue, Ele nos salvou. A gente vive dizendo que Jesus nos salvou com seu sacrifício. Mas o que isso significa? Como eu disse no início, a dignidade de Deus é infinita. O homem poderia sacrificar o que fosse no mundo. Bodes, cabritos, bois, pombinhos. O próprio homem poderia sacrificar. Abraão ia oferecer a Isaac, o seu filho. Mas a dignidade de algum desses seres, boi, pomba, bode, cabrito, cordeiro, o próprio homem, nenhuma dignidade reflete a dignidade de Deus. Então somente algo que tivesse a dignidade do próprio Deus poderia honrar o tamanho dessa dívida. Então, Deus se fez homem, o Verbo encarnou
e habitou entre nós. E ali na cruz, Jesus morre como homem, mas ele resgata a nossa dívida como Deus, porque a dignidade dele é infinita. O homem que queria tanto conhecer o bem e o mal, agora pode conhecer. O sumo bem está ali na cruz. E a maior maldade que já foi feita nesse mundo também está. Um Deus que é injustiçado, um Deus que é abandonado, um Deus que é escarnecido, um Deus que tem suas mãos e seus pés pregados no madeiro, que é vestido como um bobo da corte zombado. Esse é o preço da dignidade humana. Nós falamos tanto aqui, tanto no ano passado quanto esse ano, sobre a dignidade humana, sobre a finalidade do homem. Se você ainda não entendeu o quanto vale o ser humano, olhe para a cruz. O ser humano vale o sangue de um Deus. Deus nos amou tanto que enviou seu único Filho para redimir os nossos pecados. Na Sexta-feira Santa, este é o mistério que nós contemplamos, este é o mistério que nós meditamos. Naquela sexta-feira, há 2021 anos, ali estava o Deus sozinho, abandonado. Seus amigos não quiseram estar com ele porque tinham medo da morte, porque tinham medo das autoridades. Hoje, infelizmente, a situação não está tão diferente. Mas tem uma coisa que nós temos, que é exatamente o que São João fala no início do seu Evangelho. Que aqueles que creram no nome de Deus, aqueles que creram no seu nome, no nome de Jesus, a estes deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Nós temos o privilégio de poder chamar Deus de Pai, mesmo no desterro, mesmo na miséria, mesmo com a morte, mesmo com as doenças. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, porque é por ele que nós temos que seguir. Ele é a verdade, porque seguindo neste caminho é que nós encontramos o que verdadeiramente importa nessa vida. E ele é a vida, porque ele nos mostra a vida que realmente foi feita para o homem, que foi a vida eterna. Nós temos essa sede de eternidade. E é por causa dessa sede de eternidade que às vezes nós ainda desviamos o nosso olhar para aquele primeiro madeiro, para aquele primeiro lenho, que é o lenho da ilusão, que é o canto da serpente, que todo dia nos arruma uma nova promessa de que nós seremos como deuses. Nós não seremos como deuses. Essa é uma ilusão que só os poderosos deste mundo têm. E exatamente nessa ilusão de onipotência é que estão fazendo tudo o que estão fazendo conosco hoje em dia. Mas Jesus também disse, no final do Evangelho de São João, quando está prestes a se entregar, ele disse aos apóstolos: já não vos chamo servos, mas amigos. Coragem. Coragem. Não deixeis com que as aflições tomem vossos corações. Coragem. Eu venci o mundo. Hoje, nós somos chamados a olhar para um outro lenho. Esse sim é o lenho da verdade. Esse sim é o lenho do verdadeiro conhecimento. Esse sim é o lenho do conhecimento da verdade que liberta. Não o conhecimento daquele primeiro lenho que nos aprisionou nesse desterro. Não sei se você veio aqui hoje no canal Esperando o Brasil Comentado, mas nada é tão urgente, nada é tão importante quanto lembrarmos da nossa dignidade. E nós seguimos caminhando. Nós estamos como a mulher de Ló, querendo olhar para trás, querendo olhar para as nossas ilusões. Mas a mulher de Ló foi petrificada. Façamos como Ló, olhemos só para frente, sigamos somente as orientações dos anjos e fujamos de todo o pecado. Porque é isso que arruina a nossa dignidade. Repito, a nossa dignidade vale o sangue de um Deus. E lembre-se que tudo o que acontece hoje em dia, todo o trabalho do Instituto, todo o trabalho de todas as pessoas que reconhecem essa verdade, ele só se justifica porque hoje nós estamos numa guerra. São pessoas que querem fazer com que nós esqueçamos o que é um ser humano.
Que nós esqueçamos que a alma existe, que o homem tem sede de eternidade. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer disso quando um Deus, o próprio Deus, se fez homem. Quando ele assumiu essa dignidade humana e a glorificou em si, no seu corpo. Todo chagado, todo machucado, abandonado. Isso é o que vale a dignidade humana. Então, ponha seus olhos na cruz hoje. E não só fique repetindo que Jesus nos salvou, Jesus nos salvou, Jesus nos salvou, Jesus é a minha vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Faça isso ser real, concreto na sua vida, na sua pessoa. Nunca se esqueça disso. Mantenha sempre diante de si a cruz. Porque ali está toda a verdade. Ali está todo o mal. Ali está a nossa dignidade. Não dê ouvidos ao sopro da serpente, que ainda quer nos iludir com uma suposta onipotência que o homem pode alcançar. A nossa liberdade está em Deus. A nossa vida está em Deus. E é isso que nós temos que lembrar no dia de hoje.